A gente já perdeu muito ponto bobo nesse campeonato. A evolução que a gente tinha tendo ali nos primeiros jogos, a gente não tá vendo ela acontecer mais. Ela estagnou e agora começou a cair. Então a gente precisa melhorar o nosso futebol o quanto antes. Oi, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, né? Válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Santos foi derrotado por 1-0 e foi mais um jogo em que a gente não viu a evolução das sereias em campo. Muito pelo contrário, nós vimos mais uma vez os mesmos erros, tanto defensivos quanto ofensivos. Nosso meio-campo ele não existiu. O Cleiton ele ainda não conseguiu encontrar o meio-campo ideal para fazer o time funcionar no ataque. No início do jogo a gente até começa bem, criando muitas chances, assustando o Grêmio, mas as nossas jogadas não são concretizadas de uma forma eficiente, né? O Grêmio, por sua vez, que não estava atacando o Santos na primeira oportunidade que teve no jogo, conseguiu abrir o placar, fez o resultado, e o Santos depois, enfim, entrou no famoso parafuso, não conseguia criar mais, não conseguia chegar, chegava e finalizava de uma forma muito ruim. Então o Santos ele mais uma vez pecou muito em todas essas áreas, né? A nossa defesa, ela peca muito também. O Grêmio ele não fez mais gols no Santos, porém o Santos deixou muito espaço para os contra-ataques. O Santos deixou muito espaço para o Grêmio chegar, criar algumas oportunidades perigosas, inclusive, mas que não foram concretizadas também, graças a Deus. Imagina, o resultado poderia ter sido muito maior ainda para o Grêmio, porque o Santos ele não consegue jogar. Ontem foi uma troca de passes errados que dava medo de olhar, medo. A jogada, ela começava ali e parava. E quando não tinha jogada parando no meio campo, a ligação direta tomava conta de tudo, chutão pra área toda hora. E assim, a gente sabe que chutão não leva ninguém a lugar nenhum. O Santos não conseguia ficar com a bola no ataque, não conseguia ganhar os chutões lá na frente. O Grêmio mais uma vez conseguia ficar com a bola e saía pra jogo. Então o Santos, ele precisa corrigir muitos problemas, como eu já disse pra vocês. Tem jogadoras que estão jogando no time principal hoje, que no time titular no caso, que realmente não merecem estar jogando no time titular, que não estão apresentando futebol para serem titulares do Santos. Ontem a Jordan, ela acabou entrando sendo titular, né? Foi a estreia dela com a camisa do Santos. Jogou só o primeiro tempo, no intervalo ela já saiu. Mas assim, o que a gente espera que a Jordan faça ali no ataque? Ela entrou no lugar da Cristiane, né? Pegou uma virose e não foi para campo. Mas o que a gente espera que a Jordan faça se a bola não chega com qualidade nela? Se o nosso meio campo não tá funcionando? Ela, Fabi Simões, é difícil a gente esperar alguma coisa das nossas atacantes se a bola não chega nelas, né? Se a bola não chega com qualidade para elas definirem a jogada. Quando a bola chega com qualidade, igual no primeiro lance que a Fabi Simões pegou a bola e bateu cruzado, que quase foi gol das Sereias, mas a goleira do Grêmio conseguiu fazer a defesa, a bola chegou com qualidade e ela fez o que ela tinha que fazer, ela bateu cruzado, uma bela finalização. Mas muitas vezes a bola não chega, o Santos arrisca muito no chutão, o Santos erra muitos passes e isso acaba prejudicando a nossa criação de jogadas ali e acaba também prejudicando o nosso futebol. Porque por mais que a gente tenha mais posse de bola, a gente não sabe o que fazer com a bola. Então isso, enfim, ter posse, não saber o que fazer com ela, de nada adianta. Na parte defensiva, o Santos também tem pecado muito. O lado da Bia Menezes, por exemplo, ali naquele lado, gente, tá uma avenida, uma avenida. A Bia, infelizmente, ela não tá vivendo uma boa fase. A gente tem a Stabile no banco, que poderia suprir essa necessidade que a gente tem na lateral, mas o Cleiton, ele não coloca ela de jeito maneira. De jeito nenhum ele coloca ela. Na nossa zaga, a gente tem ali a Camila Martins entrando todo o jogo. E a Camila Martins, a gente sabe que ela também não vive uma boa fase. Ela não está vivendo uma boa fase. E o Cleiton insiste em colocar ela todo o jogo, entrando no segundo tempo. Em algumas partidas até mesmo de titular. Então a gente vê problemas acontecendo ali. Jogadoras que já estão dando provas de que não estão vivendo uma boa fase. E elas continuam em campo.
Como eu já disse pra vocês, não é uma questão de a jogadora ser ruim ou não. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que elas não estão em uma boa fase, o que é totalmente diferente. E num campeonato brasileiro que a gente tá disputando, cada ponto conta. Cada ponto dentro de casa, fora de casa, é extremamente importante. E a gente não pode deixar que erros nossos, desse jeito que acontecem todo santo jogo, interfira nesses resultados. Porque realmente não dá pra continuar desse jeito. Já passou da hora do Santos acordar pra vida. A gente tá quase na metade do campeonato já, gente. Não dá pra ficar brincando mais de perder ponto. Porque a gente tá em último ali na zona de classificação, em oitavo. Daqui a pouco a gente não tá nem dentro da zona de classificação. Aí depois fica muito difícil correr atrás do resultado. Então o Santos precisa, primeiro, fazer uma leitura do que ele espera das partidas e olhar com carinho para cada posição. Precisamos encontrar o nosso time ideal para ontem. Já passou aquele tempo que eu falei que a gente precisava ter paciência para encontrar o time ideal, porque tinha chegado muitas jogadoras novas no elenco e a gente precisava fazer ali o entrosamento dessas jogadoras. Já passou, já passou. Agora não dá mais para simplesmente ter calma e paciência. Não, o Santos precisa de um entrosamento para ontem, o Santos precisa de um time ideal para ontem, o Santos precisa começar a jogar bola para ontem. Não dá mais para ficar brincando. A gente já perdeu muito ponto bobo nesse campeonato. A evolução que a gente tinha tendo ali nos primeiros jogos, a gente não tá vendo ela acontecer mais, ela estagnou e agora começou a cair. Então a gente precisa melhorar o nosso futebol o quanto antes. Porque as outras equipes ali que estão brigando na parte de cima da tabela estão evoluindo e o Santos continua parado no mesmo lugar e até mesmo caindo. O Santos precisa voltar, acordar pra vida, acordar pro campeonato, porque a gente sabe que o campeonato não é brincadeira. E pra gente passar mais uma vez o vexame de ficar fora da fase mata-mata da competição, igual a gente ficou ano passado, caindo de forma muito precoce no Campeonato Brasileiro, pouco custa. Então o Santos precisa acordar para a vida e colocar em campo jogadoras que estão vivendo sua melhor fase. A Tainá Maranhão, por exemplo, está vivendo uma fase excelente. É uma garota que tem muita qualidade, que tem o drible, que faz jogadas diferenciadas. Já falei isso no último vídeo para vocês e ela tem entrado no segundo tempo. Mas pra mim, por exemplo, ela poderia ser titular no lugar da Kathleen. A Kathleen, ela infelizmente não tá vivendo uma boa fase. A gente sabe de todo o peso que a Kathleen tem para Sereias da Vila, de todo o peso que a Kathleen tem na história do Santos, mas hoje, no atual momento, ela não está jogando bem. Como eu já disse pra vocês no último vídeo, e eu repito isso nesse vídeo, muitas das jogadas chegam nela e morrem. Por quê? Porque ela não tá numa boa fase. Então a Tainá Maranhão no lugar da Kathleen desde o início da partida faria com que a gente ganhasse muito mais por aquele lado do que a gente tá ganhando hoje, que a gente na verdade tá perdendo, né? Então a Kathleen não dá pra reclamar dela assim como jogadora no quesito de posicionamento. Ela é uma jogadora que sabe se posicionar dentro da área. Igual ontem ela teve algumas oportunidades de gol, inclusive uma cabeçada que passou muito perto e quase foi o nosso gol de empate. Só que a gente não pode contar só com momentos esporádicos da partida. A gente precisa contar com um todo. E se a Tainá Maranhão hoje vive uma melhor fase, a Tainá Maranhão precisa ser titular. Se a Stabile hoje vive uma melhor fase, ela precisa ser titular. E se a Gi Fernandes vive uma melhor fase, ontem ela estava jogando mais pelo lado dela, ela não tem que sair no segundo tempo. Não tem que mexer ali. A gente tem que pensar nas posições que não estão funcionando, que o Santos não está se encontrando. Meio campo, por exemplo, e não mexendo no que está dando certo. Se a Gi Fernandes estava fazendo uma boa partida, por que tirar a Gi Fernandes de campo? Entendem que não faz sentido? Desde o início aqui dessa temporada, eu venho defendendo o Cleiton Lima, disse que ele é um excelente treinador e que eu confio no trabalho dele, porém ele está tomando algumas decisões dentro de campo ali, né, nas substituições, na escalação do time, que não condizem com o que a gente está vendo, infelizmente. E isso tem prejudicado os nossos resultados e é uma coisa evidente. Então eu espero muito que o Cleiton veja esses erros, ou que pelo menos alguém ali da comissão consiga enxergar esses erros, para que o Santos consiga, de fato, crescer na competição, crescer como time e se tornar mais competitivo. Eu ainda acredito que o Santos
pode ser sim uma das equipes mais competitivas do campeonato e pode competir sim com equipes que estão brigando lá no topo da tabela. Mas a gente precisa jogar bola, a gente não pode ficar errando da forma que a gente tem errado nesses últimos jogos e perdendo pontos bobos por, enfim, por erros nossos mesmo ali. Então eu realmente espero que o Santos melhore o quanto antes. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam das decisões que o Cleiton tomou na partida. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!